bem-vindo ao curso de Programação Web Básico da plataforma Mais FMG. Meu nome é Cláudio e eu sou professor neste curso. Essa é a aula de número 4, onde eu vou abordar o framework Bootstrap. Essa é a aula final do nosso curso de Programação Web Básico. O Bootstrap ele é um framework front-end gratuito para desenvolvimento web. Então, uma das funcionalidades dele é deixar a página responsiva. Então, eu tenho diversos dispositivos, por exemplo, eu tenho um celular, eu tenho um notebook, cada dispositivo tem um tamanho de tela diferente. Então, ele faz com que minha página desenvolvida, minha página web, funcione bem tanto em dispositivos de tela grande quanto nos menores. Para utilizar ele, eu preciso utilizar 3 links. Esses links podem ser acessados através do site da W3. Nesse link aqui eu consigo encontrar os links abaixo. Então, para ele funcionar, para o Bootstrap 5, ele precisa eu tenho que colocar no head, no meu HTML, na parte do head. Tenho que colocar esse link que referencia o CSS dele. Então, ele vai importar o arquivo de CSS. O segundo link é o arquivo de JavaScript que ele precisa. E o terceiro link aqui eu estou dizendo que essa minha página vai se adaptar a partir do tamanho do dispositivo. Então eu preciso dessas 3 coisas aqui, essas 3 tags colocadas no meu head. O Bootstrap ele consegue agrupar elementos dentro de um container. Esse container pode ter uma largura fixa, onde ele vai redimensionar, mas mantendo inicialmente uma largura fixa, onde ele dá um distanciamento entre a borda esquerda quanto a direita. Aqui essa imagem do lado esquerdo está apresentando isso. Enquanto pode também ser o container fluid, onde ele vai ocupar toda a largura da minha tela. Então vamos visualizar uns comandos através do VS Code. Então, inicialmente eu tenho meu arquivo de forma similar ao da aula passada. Então aqui vamos abrir ele. Volta aqui. Então aqui eu tenho um arquivo, ele está vazio. Vamos adicionar primeiro a instalação aqui do Bootstrap para fazer ele funcionar. Então vou para os 3 links, coloquei aqui e vou colocar um container, aquele de largura que não ocupa a tela toda. Aqui coloquei o container e coloquei um H1 dentro dele. Vamos atualizar para visualizar. Pronto. Como podemos ver, ele deu uma distância da margem esquerda aqui e colocou o texto. Ele faz a mesma coisa para a margem direita. Então, vamos utilizar o Bootstrap, ele consegue dividir a página em até 12 colunas. Então, por exemplo, eu eu tenho uma linha e quero colocar minha página em 3 colunas. Tem meu site, quero colocar em 3 colunas. Então, dividir a coluna, cada parte vai ter 33%. Eu dividi a minha página, que é 100%, dividido por 3. Vamos visualizar. Coloquei texto 1, texto 2 e texto 3. Consigo dividir em 3 colunas. Eu utilizo a classe row, que essa classe row ele baixa no momento que ele importa o arquivo do Bootstrap, e também da mesma forma a classe call, que eu estou conseguindo dividir em colunas. Aqui eu poderia substituir, em vez de um texto aqui, eu poderia ter imagem. Eu colocasse 3 imagens aqui. Ele ia colocar a divisão da mesma forma em 3 colunas. Eu posso construir meu site dessa forma. Por exemplo, se em vez de eu fazer uma divisão igual para todos, eu quero que tenha uma parte, eu quero que divida meu site uma parte de 5 colunas e o restante de 7. Eu poderia colocar col-5 e col-7. Vamos visualizar. Como podemos observar, essa parte aqui está menor, que está ocupando 5 das 12 colunas, enquanto a de cá está ocupando 7, parte do texto 2.
Aqui o Bootstrap também tem umas modificações no tipo de cabeçalho. Então tem o cabeçalho normal que a gente já tinha, o H1. Eu também posso utilizar o class H1, que também pode ser classe. E agora tem uma classe display, onde ele dá mais destaque ao H1. Por exemplo, aqui ó, eu tenho os H1 e eu tenho agora display. Ele está modificando um pouco a fonte e o tamanho. Eu também tenho esse display, eu tenho quanto maior o número, menor a fonte. Eu também tenho no Bootstrap a opção de... eu tenho um texto, eu tenho um H1 e tenho agora a opção de small, onde eu verifico, eu coloco um texto, o que está dentro de small é sempre menor do que o texto o que está acima dele. Por exemplo, small está dentro de H1, então small vai ser menor que H1. Vamos visualizar, como podemos ver aqui tem o mesmo texto, IFMG e IFMG. Mas quando eu atualizo, esse IFMG da direita está menor do que o da esquerda, que é o H1. Eu também consigo manipular a tabela com o Bootstrap. Então aqui eu tenho minha tabela. Eu tenho o cabeçalho, que é uma linha para cabeçalho no thread, que é o cabeçalho da tabela. Eu tenho o TH, que eu estou dizendo os cabeçalhos, que é nome, idade e e-mail. Eu tenho o tbody, que é o corpo da tabela, que é o conteúdo, e eu tenho 3 linhas no conteúdo. Tem uma linha que vai responder a Cláudio, João e Maria. Vamos visualizar como ele já altera a tabela básica, ou como já está bem alterada a tabela em relação ao HTML básico. Já coloca algumas linhas aqui, já coloca a linha transparente, dá um espaçamento entre as colunas. Vamos modificar um pouco essa tabela. Por exemplo, eu vou variar a cor de fundo de cada linha. Então aqui eu estou utilizando a classe table. Eu vou adicionar mais uma propriedade, a classe table. Outra classe que ele tem também, table stripped, que eu vou alterar a cor de fundo. Então uma linha vai ser uma cor cinza, uma linha sem a cor cinza, uma linha com a cor cinza, uma linha sem a cor cinza. Então ele vai alterar as células, as linhas. Eu posso também aplicar outra propriedade onde eu posso colocar a borda em todas as células. Então aqui não tem borda em todas as células. Quando eu atualizar, aí coloquei borda em todas as células. Eu posso também, esse aqui também, eu selecionei alguns efeitos que eu achei interessante. Esse aqui também é interessante, quando eu passo o mouse, ele dá o destaque na célula, na linha. Outra coisa também que eu posso fazer com o Bootstrap é a manipulação de imagens. Então vamos substituir aqui a tabela. Eu tenho uma imagem, eu tenho uma imagem, por exemplo, eu quero arredondar o canto da imagem. Vou escolher esses dois aqui por enquanto. Então eu quero só arredondar o canto da imagem. Então essa imagem aqui do microfone, vamos a gente poder aqui atualizar, o canto dela é arredondado, ó. Ela é muito utilizada, muitas aplicações atuais utilizam isso, bota o canto das imagens arredondado. Ou então eu poderia também colocar uma imagem circular. Eu tenho uma imagem e tem essa imagem circular, por exemplo aqui, ó. Ou então eu tenho uma imagem responsiva, onde a imagem responsiva, a partir da minha tela, ela vai encaixando, não vai perdendo a proporção da imagem. Por exemplo, olha nessa imagem à medida que eu aumento o meu zoom, eu tenho que ir para a barra de rolagem para conseguir visualizar a imagem toda. Enquanto na imagem responsiva, mesmo que eu atualizar, que é de baixo, ó, ele vai organizando, ele vai tornando a imagem responsiva, ele vai adaptando a imagem para não precisar utilizar a barra de rolagem. Então, outra opção que eu tenho também
são os botões de aviso. Onde eu tenho aqui, tem minha div, aqui. Por exemplo, eu quero lançar uma promoção. Eu tenho uma promoção e eu permito eu clicar no X aqui, ó, para sair. São os botão de aviso, botão de alerta. Então aqui eu tenho o tipo do botão de alerta, eu tenho um alerta o alerta de sucesso, que é o verdinho. Eu estou colocando a opção de fechar nele. E aqui é o botão de fechar. Quando eu clicar, ele vai fechar o botão. Eu também tenho botões giratórios. Um botão giratório. Por exemplo, eu quero o usuário está aguardando que seja carregado alguma página. Aqui tem um botão giratório, também tem essa opção no Bootstrap, que é chamado de Spinner Border. Eu também posso fazer as paginação no meu site, por exemplo, muito utilizado para site de notícia, blogs. Então aqui eu tenho uma classe paginação e eu tenho os itens da página. Quando eu tenho para colocar no interior, ele poderia ir para alguma href, algum link que eu defini. Aí eu tenho um link para a página 1, 2 e 3 e a próxima. Vamos visualizar. Que é o anterior, 1, 2, 3, próximo. É bastante também utilizado, principalmente em blogs. Eu tenho o botão recolhível, onde em vez de estar aquele que a gente viu, né, no exemplo distante do alerta, esse ele só vai abrir o conteúdo. Abre e fecha, ó. Abre e fecha o conteúdo. Então o botão colapse. Eu tenho aqui o texto do botão e aqui o conteúdo que ele vai abrir. Por último, também temos o menu de navegação. Também pode ser implementado no Bootstrap. Eu tenho um menu normalmente de sites. Eu tenho um menu que é minha home, onde ele começa ativo nessa página. Eu também tenho outro item do menu que é a história, onde quando eu clicar em história, ele vai abrir o identificador história que eu defini aqui, ó. Vamos visualizar. Home e história. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês pratiquem o Bootstrap no computador pessoal de vocês.